Pegue aí a palavra do Senhor Jesus, a sua Bíblia, e abra em Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, o versículo 46. Enquanto você abre, eu gostaria de cumprimentar o nosso irmão Renato, que nos visita hoje. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Essa é a sua casa, nossa casa, a casa do Pai. Todas as vezes que você quiser cultuar a Deus conosco, será um prazer dividir essa casa contigo. Amém? Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Marcos, capítulo 10 e o versículo 46. Quando você encontrar, dá um glória a Deus aí, povo. O bom do ar-condicionado é que agora você pode dar bastante glória para que o fogo de Deus venha descer aqui nessa igreja, né? Amém? Acharam aí? Eu vou ler na versão NVI que diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Eu vou ler aqui esse versículo na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: 51. Perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite, nesse texto. Feche os seus olhos, curve um pouco sua cabeça e vamos orar e pedir que Deus fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, porque não existe outro lugar melhor para se estar do que a sua casa. Não existe, meu Deus, lugar melhor do que a tua presença. Pai, nós recebemos muitos convites durante o dia e nós poderíamos, meu Deus, estar em qualquer lugar. Mas a tua casa, meu Deus, é o nosso lugar predileto para começar a semana. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui com saúde, em paz. Obrigado, meu Deus, por o Senhor nos trazer aqui e poder receber os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas adorações através dos louvores. E agora, meu Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor repreenda o homem, repreenda a incredulidade, a falta de fé e fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Pai, Espírito Santo, nós te convidamos a tomar o seu lugar de honra no nosso meio e fazer morada em nós. Fale comigo, Deus, fale com a tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Poder se assentar. Amém. Queridos, a Bíblia vai contar a história de um homem que fisicamente ele era cego, mas que ele conseguia enxergar muito mais do que a maioria das pessoas. Ele é o único cego que a Bíblia vai dar o nome, vai identificar. Ele não era apenas uma pessoa com uma deficiência, ele tinha um nome, ele era Bartimeu. E Bartimeu vai viver numa cidade que era grande para o seu tempo, a cidade de Jericó. E pensa como era ruim para este homem estar mendigando.
Para os judeus dessa época, a pessoa que nascia com essa situação, ele era uma pessoa que não poderia viver na sociedade, ele não podia entrar no templo, ele não podia trabalhar, ele apenas podia mendigar. Por quê? Porque ele era um maldito. E nessas condições, o único lugar que ele conseguia ganhar a sua vida era mendigando. E a Bíblia vai dizer que ele morava numa cidade próspera, uma cidade abastada em riquezas. Então, os amigos de infância prosperaram, casaram, constituíram família, e ele ali, à beira do caminho, mendigando. Pensa como é triste você viver num lugar próspero, aonde todo mundo cresce e evolui, e você fica parado a mendigar. Quero dizer uma coisa, queridos, que o lugar aonde você está, que é a presença do Senhor, é um lugar fértil, é um lugar próspero. E todas as vezes que você entra na presença de Deus, e em vez de você pedir as coisas a Deus, ao teu Pai, você pede para o seu irmão, você está fazendo o quê? Mendigando. Em vez de você pedir as coisas para o irmão, você está na presença daquele que tudo pode fazer. Então, para que ficar mendigando, sendo que você está na presença de Deus, Ele pode transformar e mudar a sua vida? Já pensou que maravilha? Ao invés de você, como Bartimeu, mendigar uma ajuda, você se encontrar com Jesus e Ele te curar do seu problema? O que você prefere? Ter que voltar amanhã e pedir ajuda novamente, ou ter um encontro com Jesus e ver a sua vida ser completamente transformada? Há pessoas mendigando em um lugar próspero, que é a presença de Deus. Quem tem Cristo não precisa pedir migalha aos homens. Só que no tempo de Jesus, Israel, Jerusalém e todo o seu território era comandada, governada por Roma. E para que Bartimeu pudesse mendigar, ele precisava fazer meio que o que nós conhecemos hoje como um cadastro, né? Nós vemos hoje pessoas que trabalham em feira livre, que tem ali o seu carrinho de cachorro quente, tem a sua banquinha de pastel, e eles têm uma licença pendurada, que isso informa para a prefeitura e para os órgãos que fiscaliza, que ele tem a liberação, ele tem a licença para exercer aquilo. E no tempo de Roma, essa licença era uma capa. E eu quero que você grave a palavra capa. Porque Bartimeu, para poder mendigar, ele precisava todos os dias que alguém desse a capa para ele, para que ele vestisse essa capa. A capa que representava para ele uma cegueira, uma doença, uma incapacidade de vencer, avançar e prosperar. Então todos os dias pela manhã ele tinha que pegar aquela capa da humilhação, a capa da vergonha e se vestir. Depois disso, alguém tinha que pegá-lo e colocar ele à beira do caminho. Vamos ler aqui, ó. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Talvez você não saiba, hoje nós somos conhecidos como os cristãos. Mas nem sempre nós somos conhecidos assim. Quando, no tempo de Jesus, assim que Jesus subiu para a glória, nós éramos conhecidos como os do caminho. Então, se alguém... ele é crente, não existia isso. A nomenclatura é, ele é do caminho. E a Bíblia vai dizer que o cego Bartimeu não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Só que
o que me chama a atenção nessa parte da mensagem de dizer que ele estava à beira do caminho, é o que remete aos dias de hoje. Quantas pessoas se dizem estar no caminho, mas quando você vai fazer uma análise da sua vida, você percebe que essa pessoa não está no caminho, ela está à beira do caminho. É uma pessoa que ouviu falar de Jesus, sabe quem Jesus é, reconhece o senhorio de Cristo, porém não vive uma vida de 100% de entrega para Jesus. Ele fica à beira do caminho. Ele quer ver Jesus passar, ele quer ver o movimento de Jesus, o que Jesus está fazendo na cidade, mas ele não quer o quê? Compromisso com Jesus. Então, nós vemos hoje as megas igrejas, onde existe uma captação muito grande de pessoas. E eu louvo a Deus, porque precisa mesmo de igrejas grandes, precisa mesmo que um monte de igreja, uma igreja capte um monte de pessoas. Mas essa pessoa, ela só quer ficar no anonimato. Ela só quer ficar aonde? À beira do caminho. Só que Jesus não nos chamou para ficar à beira do caminho. Quem fica à beira do caminho escuta apenas os rumores e os barulhos da caravana de Jesus passar. Então você vê que muitas vezes acontece um milagre na vida do João, da Maria, do seu Zé, de todo mundo, e a sua vida, ela não muda. Às vezes tem pessoas que conhecem Cristo há muito tempo, só que a vida dela não muda, porque ela nunca esteve no caminho, ela sempre esteve à margem, sempre esteve à beira do caminho. E como você se identifica se você está à beira do caminho ou não? Aqui eu vou dar um teste prático, e você, pelo amor de Deus, não fale, não se revele para nós, amém? Mas frases como assim: eu sou convertido, mas a minha língua não. Eu sou convertido, para quem dirige essa, mas o meu pé não. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Que mais? Crente não fofoca, crente comenta. Eu vejo as cadeiras assim, ó, se balançando, as pessoas se contorcendo, falando: rapaz, ele já falou 3, que eu falei só hoje. Só hoje eu já falei 3 essa daí. Isso representa que você precisa entrar no caminho. Você sabe quem é Jesus, ouviu falar de Jesus, mas você ainda não está no caminho. Só que eu tenho uma boa notícia: Jesus te trouxe hoje aqui para você entrar de vez no caminho. Amém? Quem está no caminho, à beira do caminho, melhor dizendo, talvez você tenha um filho, uma filha, que sabe quem é Jesus, ouviu falar de Jesus, mas hoje ela está à beira do caminho. Deixa eu te dar uma boa notícia: à beira do caminho não é tão ruim. Existe um lugar pior. Tem pessoas mais afastadas, mas pessoas que estão à beira do caminho, elas estão um passo de se encontrar com Jesus. E vamos ver o que Bartimeu vai fazer, mesmo estando à beira do caminho. 47 diz assim: ao ouvir falar que era Jesus de Nazaré, começou o que, igreja? Começou o que, igreja? A gritar. Isso fala conosco que temos alguém assim como Bartimeu, alguém que já ouviu falar de Jesus, sabe quem ele é, mas ainda está à beira do caminho. Ele sabia quem era Jesus, senão ele não chamaria. Percebe que ele estava à beira do caminho, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero acalmar o coração das mães e dos pais, que os filhos não estão no caminho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: a nossa obrigação não é
converter os nossos filhos, a nossa obrigação é ensinar a eles que tem um caminho. E Jesus vai dizer quem é o caminho. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos mostrar o caminho, porque no dia da dificuldade dos nossos filhos, no dia da dificuldade dos nossos parentes, eles vão saber que existe um caminho, e esse caminho é Jesus, e então eles vão clamar, e o mais legal é que está à beira do caminho, está à distância de Deus ouvi-lo. Olha que legal, você talvez não conseguiu colocar o seu filho, seu cônjuge, seu marido no caminho, mas você conseguiu deixar ele à beira do caminho, e quando ele precisou, ele clamou, e Jesus ouviu o seu chamado. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, e você está com alguém à beira do caminho, não é a hora de você parar, muito pelo contrário, está na hora de você clamar e pedir para Deus, orar: Senhor, que essa pessoa esteja apenas no seu caminho, porque eu creio que o Senhor vai ouvir quando ela precisar. Está à beira do caminho é viver perto da presença, mas sem experimentar o poder de Deus. Não basta estar do lado, é preciso entrar no caminho. Será, meus irmãos, que todos nós nessa noite estamos no caminho? Será que nós estamos ouvindo Jesus passar? Será que nós estamos ouvindo o barulho que Jesus está fazendo no nosso meio? Bartimeu não deu ouvido para os barulhos. Vamos ler comigo o 48, que diz assim: muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais. Muitos os repreendiam para que ele parasse de falar, porém ele gritava ainda mais. Os barulhos querem fazer você parar. Quais são os barulhos que você tem ouvido? Você chegou aqui nessa noite e você já não tem mais ouvido o Espírito Santo que mora dentro de você te incentivando, mas você começou a dar ouvidos para os ruídos. E quais podem ser o tipo dos ruídos que fazem você parar de clamar? A doença, um divórcio, uma falência, uma escassez. Queridos, a Bíblia vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia não conta para nós um evangelho de facilidades, mas conta um evangelho de superação. As pessoas acreditam que Jesus é o Senhor da sua vida, acreditam que Jesus é Deus e que pode transformar a vida delas, porém, os barulhos querem nos fazer parar. E ao invés de nós clamarmos a Deus, ao invés de nós buscarmos a Deus pela nossa família, pelo nosso emprego, o trabalho, empresa, família, vida espiritual, o barulho quer fazer você parar. E o que dá mais raiva é que às vezes nós damos mais ouvido para Deus do que as promessas que tem na Bíblia para nós. Jesus te traz para um culto como esse, e você ouve que você precisa parar de ouvir os barulhos, e você fala: realmente, eu tenho que parar de ouvir os barulhos e começar a ouvir o que a Bíblia diz quem eu sou. Porém, da porta para fora, os barulhos voltam, e você para de acreditar, e começa a pensar: realmente, essa doença vai me vencer. Não, realmente para o meu casamento não tem mais jeito. Não, a minha vida financeira. Não, a minha vida espiritual. Meus irmãos, não está na hora de nós darmos ouvido para os barulhos. É a hora de nós gritarmos ainda mais, porque é isso que ele fez. Quando aumentou os barulhos, ele gritava ainda mais.
Você chegou aqui acreditando na cura, grite ainda mais, acredite ainda mais. Você chegou aqui acreditando que o seu casamento é para a eternidade, continue gritando ainda mais. Que você não vai passar pela falência, você não vai passar pela escassez, e o inimigo está fazendo barulho, ruídos ao seu ouvido. Comece a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando nós pedimos misericórdia, quando nós gritamos pelo milagre, quando nós gritamos pela cura, sabe o que nós fazemos? Chamamos a atenção de Cristo. Os barulhos da vida tentam te calar, mas quanto mais eles aumentam, mais alto você precisa clamar. Ele não parou de clamar, ele não parou de pedir, ele não deu ouvido aos barulhos, e o fato dele não dar ouvido aos barulhos o credenciou a viver um milagre com Jesus. Leia comigo, que diz assim, o 49. Jesus parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. 50. Lançando a capa de lado. Lembra que eu falei para vocês gravarem, guardarem a capa? A Bíblia vai dizer que ele chama a atenção de Jesus. E quando ele chama a atenção de Jesus, Jesus para. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não está na hora de você desistir das coisas que Deus entregou para você. Se você crê, assim como Josué disse, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e você está aqui sozinho, não é a hora de você desistir, é a hora de você gritar ainda mais alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas eu não estou vendo nada. Clame ainda mais forte. O que vocês acham que Bartimeu estava vendo? A Bíblia vai dizer que fisicamente ele era cego, mas espiritualmente ele enxergava mais do que toda aquela multidão. Jesus, ele está indo, Jesus não está parado. Jesus, ele tem os seus afazeres, Jesus tem o seu cronograma, seu itinerário, Jesus tem traçado o plano que ele vai fazer. Eu vou entrar nessa cidade, eu vou atravessar essa cidade, eu vou chegar até lá, eu vou fazer isso. Mas o clamor daquele homem chamou a atenção de Jesus e ele teve que parar. Oh, minha irmã, meu irmão, clame o nome de Jesus, peça a Ele até que Ele pare e olhe para você e mande te chamar. Há quanto tempo você não escuta Jesus te chamar? Por quê? Porque você não tem clamado o suficiente. O mundo jaz do maligno, e as dificuldades do mundo quer fazer você parar, as dificuldades do mundo quer que você se cale, mas não é a hora. Chegue na sua casa e comece a clamar. Ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Segunda-feira, amanhã você vai orar pela sua empresa. Se você não tem óleo, nós vamos arrumar um pouco de óleo e você vai ungir a sua casa, você vai ungir a sua empresa. Você vai profetizar e você não vai parar de clamar sobre o seu casamento. Você vai pegar a aliança da sua esposa, a aliança do seu marido, e você vai ungir. E você vai profetizar, você vai colocar a mão na cabeça dos seus meninos e vai falar: nenhum dos meus irão se perder. Mas as pessoas querem fazer você parar de falar, querem que você pare de clamar. Mas a Bíblia ensina outra coisa, que quanto mais você clamar, mais a atenção de Cristo você vai ter para você. E olha que coisa bonita. Jesus para e manda te chamar. Oh, meu irmão, olha que coisa linda, se nessa noite Jesus te chamar. Pastor, não quero morrer. Não, não é isso não, meu irmão. É Ele conversar com você e falar: o que você quer que eu te faça?
E eu gosto dos amigos da multidão, porque a multidão, queridos, não é termômetro para a sua vida. Escute uma coisa, família que eu digo é primos, tias, lá, é isso daí, que a família, por mais que minha mãe, ela está aqui, eu amo, sou grato a Deus, e tudo que eu puder fazer para honrar a vida da minha mãe, eu vou honrar. Porém, a minha família é a minha esposa e os meus filhos, e eu amo demais a minha mãe. Então, a sua família não é o seu termômetro, porque a mesma multidão que estava mandando ele calar a boca, para ele desistir do seu problema, agora vai dizer o quê? Tem de bom ânimo, vai lá feliz, porque ele te chamou. Ô meu irmão, é as mesmas pessoas que há minutos atrás estavam mandando você se calar, você desistir. Quer que eu te fale uma coisa? Se alguém mandar você desistir da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu marido, vai dizer, você pode desistir, mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar acreditando na promessa que o Senhor fez para mim. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu continuarei clamando e profetizando que essas cadeiras, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, sentarão do meu lado nela. Quer desistir da sua família? Quer desistir da sua casa? Pode desistir. Mas eu não vou desistir da minha família. Eu sei o quanto eu amo meu filho, o quanto eu amo minha filha. E eu sei que Jesus morreu por ela, e eu não vou deixar essa cadeira vazia, porque ela vai sentar do meu lado. Só que para isso, você precisa fazer o quê? Chamar a atenção do Senhor. Você está buscando pela sua casa. A Bíblia diz que ele começou a buscar ainda mais alto. Há quanto tempo você não incomoda Jesus? Há quanto tempo você não chama a atenção de Cristo? Há quanto tempo você não faz Jesus parar e perguntar: o que você quer que eu lhe faça? Outra coisa que eu gosto que a multidão vai dizer é: levante-se. Queridos, tudo que tiver no nosso alcance é para nós fazermos, porque Jesus só vai fazer o que for impossível para nós. Deixa eu ver se eu consigo me explicar para você. Jesus mandou o quê? Chame-o. Se Bartimeu tivesse ficado lá, aconteceria o milagre, sim ou não? Eu não sei, porque eu não tenho o poder de saber, nem de limitar o poder de Deus, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Jesus me chamou, eu vou correndo na mesma hora. Ele precisa se levantar e ir em direção até Jesus. Só que o trajeto da onde ele está mendigando até onde está Jesus, esse trajeto que ele faz, ele não recebeu o milagre, ele não recebeu a cura, a vida dele não mudou, ele continua sendo um mendigo cego. Porque tem muitas pessoas que Jesus chama e ela espera acontecer algo maravilhoso, monumental, angelical, para começar a viver o que que Jesus determinou para ela. Queridos, Jesus não chamou um homem curado, Jesus chamou um homem cego. Então não espere até que o seu milagre aconteça, para que você comece a exercer tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Deus te chamou você nessa condição, e Ele te conhece. É porque Jesus não olha para você como um cego, Ele olha para você como um homem que consegue enxergar coisas espirituais. Bartimeu, ele era cego físico, mas espiritualmente ele sabia que Jesus era o homem exato que podia ajudá-lo. E você às vezes tem a sua visão perfeita e fica numa condição de mendigo, sabendo que Jesus já te chamou para viver a maravilhosa vida que Ele tem para você.
Mas como é que eu vou nessas condições? Meu irmão, Jesus te chama exatamente como você está. É cego mesmo que você tem que ir. É com problema mesmo, é com pecado mesmo, é com dificuldade mesmo. É desse jeito que Jesus está te chamando. E o que ele vai fazer? Se colocar em pé, vai se animar. E aqui no 50 é o tema da mensagem principal. O 50 diz assim: lançando a capa de lado, com um pulo, pôs-se em pé e dirigiu a Jesus. Queridos, vocês lembram que eu falei que todas as manhãs ele colocava aquela capa? E aquela capa era o quê? A sua licença para ser um mendigo. E talvez você pense que isso está muito distante de nós e dos dias de hoje. Mas eu gostaria que você refletisse na sua vida. Quantas vezes você coloca uma capa? Que capa é essa? O que pode ser a capa? A capa é tudo. Pode ser tudo aquilo que você usa como desculpa para não viver o 100% de Deus, não viver o 100% em Deus. A minha vida está ruim, porque eu fui criado num lar disfuncional, aonde o divórcio para mim é algo muito comum, porque o meu avô se divorciou da minha avó, o meu pai se divorciou da minha mãe, e eu já estou no meu segundo, no meu terceiro casamento, e para mim tanto faz. Uma vez eu escutei de um homem dizendo o seguinte: eu já pago 3 pensões, uma a mais, uma a menos, vai mudar a minha vida. Isso é uma capa que o ser humano usa de autopiedade. Eu não posso ser feliz porque eu tenho uma doença. A minha avó tinha pressão alta, minha mãe tem pressão alta e eu tenho pressão alta. E isso não é metáfora não, é exatamente isso. Minha avó tinha, minha mãe tem e eu também tenho. Mas a maioria dos dias, mas principalmente de domingo, eu falo aqui: Jesus, ó, eu estou de jejum. Só que eu vou tomar 2 comprimidos aqui, ó. Então você trate de me curar, Jesus. Porque eu não vou ficar quebrando o jejum com losartana não, e clorataridona não. E sabe de uma coisa que você sabe, irmãos, quando você está ficando velho, é quando você começa a compartilhar remédio. Um dia eu estava lá na confraternização da igreja, a irmã falou assim: estou com dor de cabeça, esqueci de tomar remédio de pressão. Eu falei: que remédio que você toma? Ela falou: lorsatana. Eu falei: então fique em paz que eu tenho aqui para você. Depois que eu falei misericórdia, já estou compartilhando losartana. Aí eu não posso ser feliz, por quê? Porque eu tenho uma capa. Uma capa que me oficializa a ser um cego, mas não um cego físico, um cego espiritual. E essa capa, ela absurdamente atrapalha você viver o sobrenatural. Porque você se apega tanto a essa capa, que você já não acredita em mais nada. Você sabe que Deus pode fazer, você sabe que Deus pode curar, mas você tem a capa, está tudo bem. Sabe, eu tenho uma dor aqui na perna, então eu tomo um remédio. O que é isso? É uma capa. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus morreu numa cruz para levar as nossas dores, as nossas enfermidades. Então eu lanço essa dor na cruz. Jesus, me cura. Sabe o que é, pastor? É que minha família não tem jeito para negócio. Meu avô faliu uma empresa, meu pai quebrou uma loja, e eu já tentei 2, 3 negócios, e eu não vou mais fazer, porque minha família não tem mais jeito. Isso é uma capa. Isso é uma capa. E as pessoas, em vez de se lançar dessa capa, elas
trazem para perto como se fosse um bichinho de pelúcia. Queridos, você não pode ter a capa como uma desculpa. Bartimeu, ele vai encontrar com Jesus, e a primeira coisa que ele vai fazer, qual é? Olha os 50, o que diz? Lançando a capa para o lado. Aquela capa representava o seu sustento. Aquela capa representava o seu trabalho. Sem aquela capa ele não poderia mendigar. Sem aquela capa ele não poderia exercer a sua profissão. A única coisa que restou para ele era mendigar. E sem a capa, nem isso ele poderia fazer. Ô meu irmão, lembra que eu falei? O Bartimeu, ele era cego só físico, porque ele enxergava no espiritual. Ele enxerga mais do que muita gente depois de 2000 e tantos anos que Jesus já esteve aqui na terra, porque até hoje tem pessoas chegando com a sua capa e não quer abrir mão da capa. Bartimeu, na primeira oportunidade, ele lançou fora, sem reservas para com Jesus, sem reservas para com Deus, porque tem pessoas que vêm para Cristo com uma doença, e em vez dela acreditar que Jesus pode curar ela, sabe o que ela fica pedindo para Deus? Hoje, Senhor, me dá condições de pagar um plano de saúde melhor. É a sua capa, meu irmão. A sua capa é que agora eu quero ser atendido no Albert Einstein. Eu quero pagar um plano que me atenda nos hospitais referências. Meu irmão, é a sua capa. Mas o que um homem que era cego físico, mas que era completamente bom da vida espiritual, está nos ensinando é que a partir do momento que você encontra com Cristo, você não pode ter reservas diante com Ele, você precisa abrir mão da capa. A pessoa vem para Cristo, e ela quer viver o sobrenatural com Deus, ela quer falar em novas línguas, ela quer profetizar, ela quer orar, mas ela tem ressalvas, ela fica guardando a capa. Meu irmão, não tem negociações, não tem atalhos com Deus. Se você quer ter uma vida espiritual com Deus, é jejum e oração. Você quer ser espiritual? Jejue mais, ore mais. Quantas horas você está orando por dia? Eu oro 10 minutos. Amém, glória a Deus, você está melhor do que muita gente. Mas você não vai viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia vai dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você quer ter uma vida diferente das outras pessoas, se você quer ter o que ninguém tem, você precisa fazer o que ninguém faz. Enquanto você estiver orando 10 minutos, 15 minutos, amém, glória a Deus, é um tempo de qualidade, mas você não vai avançar de nível. Por quê? Porque você quer viver o superficial. Você precisa se lançar, acordar às 3 horas da manhã. E por que 3 horas da manhã? Eu escutei uma coisa que eu não concordo muito, que diz que 3 horas da manhã a fila é menor. Alguém já escutou isso aqui? Acorda 3 horas da manhã que a fila é menor? Alguém já escutou? Eu já escutei isso, eu não concordo, vou dizer por quê. Porque 3 horas da manhã aqui é 3 horas lá na China, e na China tem 2 bilhões de pessoas, ou seja, tem muito mais gente acordada do que gente dormindo aqui. Então, 3 horas da manhã, por que acordar 3 horas da manhã? Porque a fila é menor? Não, é porque você está matando a sua carne. Meu Deus, eu estou abrindo mão desse sono gostoso, porque o que eu preciso do Senhor é de uma cura, é de um milagre, é de uma transformação, é a salvação da minha família, a salvação do meu casamento. Então, é por isso que você precisa tirar essa capa da resistência, para você viver o sobrenatural de Deus. As pessoas querem chegar a Deus, mas não querem viver o sobrenatural, quer continuar vivendo uma vida comum. Meu irmão, se você quer ter uma vida comum, amém, mas se você tirar a vergonha, eu tenho vergonha,
porque o meu passado é isso, o meu passado é aquilo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo na internet, que estão nas igrejas lotadas, também tem um passado. Feliz é você que nasceu no berço evangélico e nunca se afastou, mas a maioria dos pastores é ex alguma coisa. A maioria das pessoas que estão sentadas aqui é ex alguma coisa. Sabe o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento de pessoas que não conseguiram sozinhas e hoje reconhecem que sem Jesus elas não são nada. Isso é a igreja. Eu tentei sozinho por diversas vezes, só quebrei a cara, mas um dia eu levantei as minhas mãos e aceitei Jesus e falei, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tire a capa da vergonha, tire a capa da humilhação. Eu já fui humilhado. Você não sabe o que eu vivi num outro ministério, você não sabe o que as pessoas me falaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você comer uma comida estragada, te der dor de barriga, você vai se curar e se alimentar de novo, ou você vai ficar sem comer para o resto da vida? Alguém aqui já teve dor de barriga? Porque comeu comida? Já comeu de novo, sim ou não? Então por que com a igreja as pessoas têm uma decepção e elas querem parar de igreja? Não, irmão. O que você faz? Eu paro com essa igreja e eu continuo com Jesus, porque quem morreu por mim não foi pastor, quem morreu por mim foi Jesus. Ele não mente, ele não me engana e ele não me decepciona. O homem me decepcionou, Jesus nunca. Então eu vou continuar com Jesus. Mas as pessoas têm uma mania, que uma igreja não serve mais. Só que igreja, meu irmão, vou fazer uma analogia aqui, eu não estou diminuindo a igreja, mas ela precisa ser mais ou menos o seguinte: a igreja é uma roupa. Enquanto ela nos servir, eu uso essa roupa. E se um dia ela não me servir mais, eu não vou andar nu na rua. O que eu vou fazer? Eu vou me vestir com outra roupa. Eu vou no alfaiate, vou no shopping e compro uma outra roupa. Mas as pessoas têm essa mania, que a igreja não serve mais e agora eu não vou mais andar em nenhuma igreja. Não, queridos. Tire a capa da falência, tire a capa da derrota. O que me deixa muito entristecido com o relato de pessoas, com o testemunho de pessoas é que, pastor, eu sofri uma derrota. E quando a pessoa vem falar isso para mim, eu sofri uma derrota, eu fico até feliz, porque diariamente eu sofro várias derrotas. E se aquela pessoa só viveu uma derrota, quer dizer que ela está bem pra caramba. Então eu ouço com respeito, oro por ela, mas eu falo assim, mano, ela está bem pra caramba, porque só ontem eu fui derrotado dezenas de vezes. E o que eu faço? Como um bom lutador, lavo o meu rosto, troco aquelas roupas maltrapilhas e vou para a luta de novo, porque a derrota não é uma opção para nós. Desistir não é uma derrota para nós. Alguém aqui já procurou emprego e não encontrou no primeiro dia? Distribuiu. Hoje em dia não tem mais isso, mas era comum você ver a pessoa, com uma pastinha. Dentro da pasta tinha, os jovens não vão saber o que é isso, um jornal amarelo dos anunciados, Oh, Jesus. Aquilo ali era um caderno de sonhos, porque tinha cada vaga ali que você não tinha condições de ocupar, e o salário tão bom, e você falava, oh meu Deus, daqui 5 mil, 7 mil, de segunda a sexta-feira, 3 meses de férias. Aí você ficava pensando, meu Deus, daqui é meu número. Só que você não achou emprego no primeiro dia. O que você fez no outro dia? Levantou ainda mais cedo, pegou o dinheiro emprestado agora com os pais, porque o seu já tinha gastado ontem, que você não conseguiu arrumar um emprego, e você continuou até o quê? Você ser empregado. Mas as pessoas que colocam uma capa, elas gostam de colocar uma capa, se fechar e ficar chorando. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Milagre bom de contar é prova ruim de viver. Conseguiu entender? Milagre bom de contar é prova ruim de viver. Qual é o testemunho que mais chama atenção? Uma ressuscitação
Ou a cura de um resfriado? Não, vamos lá, gente, ajuda. Agora nem calor mais vocês estão passando. Qual que é? É mais legal de se ouvir, sim ou não? Mas e a pessoa que estava ali, com um parente ali, vamos supor um filho, uma filha, um esposo, uma mãe morta? Foi gostoso? Imagina. Por quanto tempo aquela pessoa chorou? Mas é legal de contar, sim ou não? É exatamente isso sobre a sua vida. Esse problemaço que você está vivendo, vai ser maravilhoso você contar. Mas por enquanto, está difícil, porque você ainda está na prova. Só que o Deus que te prometeu, Ele é fiel e justo, e Ele vai terminar em nome de Jesus. A capa, meus irmãos, é uma coisa que, no tempo aqui de Bartimeu, era a Roma que dava. Mas nos dias de hoje, sabe quem é que dá a capa para nós? O chifrudo. É ele mesmo. O perturbado. E ele te dá uma capa, e a capa que ele coloca em você é: pare de orar pelo seu marido, porque ele não tem jeito. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem está orando por alguém que não está na igreja ainda, mas você está orando? Quem está? Deixa eu ver. Amém. E você que não está orando, comece a orar, viu? Para que Deus traga as pessoas perto de você. Quantas vezes você já parou e pensou: eu não vou orar mais por essa pessoa? Você já parou em desistir? Rapaz, vocês são muito crentes, não é possível. Vocês nunca pararam para pensar: eu vou desistir? Acabando o culto, por gentileza, façam uma fila aqui, venham ungindo minha cabeça. Quem é que coloca essas ideias na sua cabeça? O nosso adversário. Não vai dar certo. Só que você que está sentado aqui nessa cadeira, com essa carinha de crente que você tem, sabe o que você é? Resposta de oração de alguém que orou pela sua vida. Talvez você não saiba, mas a sua mãe orou por você, a sua avó orou por você. Talvez você não saiba, mas o seu pai, o seu marido, a sua esposa, pessoas, os seus filhos oraram por você. E você é a oração respondida de Jesus. Só que agora que você está aqui na igreja, você chegou como Bartimeu, esteve à beira do caminho. Você sabia quem era Jesus. Eu sei quem é Jesus. Mas você veio com uma capa. E essa capa te protegia. Você achava que essa capa era algo bom, porque a sua vida estava ruim. Mas pelo menos eu tenho uma capa. Minha vida não está boa, mas pelo menos eu tenho isso. Meu irmão, Deus não chama você para viver qualquer vida. Deus chamou para você comer o melhor dessa terra, andar em novidade de vida. Então, você chega e escuta que Jesus vai passar. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está aqui. E agora que você tem um encontro com Jesus, Ele nos convida a tirar essa capa. E talvez o Espírito Santo já está falando com você: qual é a capa que você trouxe aqui? Ah, é porque o meu pai me abandonou, a minha mãe me deixou. Ah, é porque eu não recebi uma instrução, é porque eu não estudei. Então são as desculpas. Só que Jesus te chama nessa noite para que você venha abrir mão dessa capa, para que você nunca mais venha usá-la. O Senhor te traz para um ambiente como esse, para você ser livre, se dispor da capa. A capa é a desculpa que te mantém no mesmo lugar, que te lança. Quem lança a capa está pronto para viver o 100% de Deus. Você está na presença de Deus.
E você pode viver o 100% de Deus, mas a capa te impede você viver esse 100%. Mas Deus te chama hoje para você lançar a mão dessa capa. Você não volta para essa casa com essa capa, em nome de Jesus. Não guarde a capa para você usá-la depois. A capa, meu irmão, é a ponte que te liga com o passado. Se você lançar mão hoje da capa, você quebra essa ponte. Porque Bartimeu, ele lançando da capa, ele abriu mão de mendigar, porque ele ia ter um encontro com Jesus. Você não pode aceitar ter um encontro com Jesus e voltar para a mesma vida, a vida da mentira, da bebida, do falar palavrão, dos pecados. Você não pode, você precisa lançar a mão da capa para viver o sobrenatural de Deus. Quebre a ponte hoje, meu irmão, que te ligue com o passado, um passado obscuro, cheio de pecados, cheio de sujeira, e você deixa guardado isso. Bom, se não der certo nada na igreja, pelo menos eu tenho a capa. Não guarde essa capa em nome de Jesus. Com Jesus você não pode ter um plano B, você não pode cochear em dois pensamentos. Cristo não te chamou para carregar a capa de vergonha, mas para vestir uma roupa, a roupa da vitória. Bartimeu era cego, mas conseguia ver Jesus. Tem gente que enxerga tudo, mas ainda não conseguiu ver o Salvador. Aí muitas pessoas perguntam, e aqui eu encerro: quando é que eu tenho que tirar essa capa? Em que momento da minha vida eu tiro essa capa? Qual é a hora certa de eu abrir mão da capa? Que capa? Essa que o Espírito Santo está falando no seu ouvido. Meu irmão, o momento exato de você abrir a mão à capa é o momento que você encontra com Jesus. Alguém aqui já encontrou com Jesus nessa noite? É a hora de você abrir mão da capa. É hora de você abrir mão das coisas que te ligam com o passado. Bartimeu era cego ainda, mas ele já não tinha mais a capa. Você enxerga e continua carregando a capa. Isso quer dizer que espiritualmente você ainda é cego. Você que tem ressalvas, você que tem plano B com Deus, você que ainda guarda um pouquinho de você, homem, é porque você está pensando: se a igreja não der certo, eu volto para onde eu estava. Não guarde a capa. Abra mão da capa, abra mão do passado, porque só quem abre mão do passado começa a viver o futuro com Deus. Só quem abre mão do passado começa a viver o sobrenatural de Deus. Só quem abre mão das coisas que te prendiam consegue ter espaço para receber as coisas novas de Deus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer avançar nas coisas? Abra mão da sua capa. Pastor, eu quero abrir mão da minha capa. Se coloque em pé então, em nome de Jesus.